Olá, todos os participantes do 7º Seminário Internacional de Literatura e Cinema de Resistência. Eu me chamo Larissa Fontinelli de Alencar e sou pós-graduanda em Letras, com ênfase em Estudos Literários, pela Universidade Federal do Pará. A minha orientadora é a professora Tânia Sarmento Pantoja e hoje eu vou apresentar um breve recorte da minha pesquisa. E este trabalho de comunicação se intitula Resistência e a Literatura de Autoria de Mulheres Indígenas, estudo da poética de Graça Graúna e Falmelissa Manquepilhã. Para introduzir este trabalho, é importante que se mencione que o objetivo dele é apresentar um panorama sobre os estudos da resistência a partir dos poemas publicados por mulheres indígenas da etnia Potiguara, Brasil, e da etnia Mapuche, Chile. Mais especificamente, as duas autoras, Graça Graúna e Falmelissa Manquepilhã Calfuleu, Mapuche chilena. Diante da exposição desse objetivo, cabe-nos falar um pouco sobre a literatura de resistência e as literaturas indígenas. O meu trabalho é esse entrecruzamento de dois campos de estudos da literatura. Nós entendemos que a literatura de resistência é um campo da teoria literária que estuda as literaturas que emergem em contextos de autoritarismo, estados de exceção, situações de barbárie, traumas ou ainda que tematizam tais condições sociohistóricas ou psicológicas. E as literaturas indígenas, por sua vez, trazem em seu bojo formas de resistências aos domínios das práticas hegemônicas discriminatórias advindas de uma percepção colonizadora que ainda persiste mesmo na contemporaneidade. Então, esse entrecruzamento desses campos de estudo da literatura se dão a partir do trauma colonial que perpassa os povos originários deste continente. E é a partir dessa ótica que nós entendemos que as literaturas indígenas fazem parte também de literaturas da resistência. Bom, para corroborar com aquilo que a gente já vem tratando, eu trouxe o Bose, que ele vai pensar que o termo resistência aplicado à literatura é ora como um tema, ora como um processo intrínseco à escrita. Assim, podemos situar que as produções dos grupos étnicos admitem essa classificação, levando em consideração que povos originários passaram por processos de colonização que envolvem autoritarismo e violência. Percebe-se que, desde o seu surgimento, a produção de autoria indígena está escrita sobre o Código da Resistência. E aí também a gente situa a literatura indígena feita por mulheres indígenas como participante desse campo que é a literatura de resistência. Desta forma, as resistências apontadas por Bose nos direciona a abranger as tensões que são geradas pelo embate entre as relações de opressão, como é o caso do colonialismo e de suas colonialidades, em que o dominador subjuga os povos originários a uma categoria de subalternidade, entendendo aqui colonialidade de acordo com o que diz Quijano, Aníbal Quijano, é um dos precursores do pensamento decolonial na nossa América Latina, e ele trata sobre essas questões. O colonialismo foi um período, as colonialidades são essas forças que estão presentes até os dias de hoje. E é a partir dessa ótica, de uma ótica decolonial, de uma emergência de literatura dos povos originários, surgindo neste momento atual, que nós tratamos essa resistência como algo decolonial.
decolonialidades já é por si só resistir, né? Então é por essa ótica que nós estamos trabalhando. E aí eu trouxe uma citação do Ramon Grossfogel e Walter Mignolo, que vão tratar em um artigo especificamente sobre essas decolonialidades, e aqui eles vão utilizar um termo que nos é muito interessante para pensar essas literaturas dos povos originários. E ele vai dizer o seguinte, né, que esse termo, né, esse termo complexo da modernidade, colonialidade e decolonialidade significa um tipo de atividade, de pensamento, de volta, de giro decolonial, né, como eles mencionam, como esses teóricos mencionam, e de confronto à retórica da modernidade e da lógica da colonialidade. Então, nós estamos imersos nesses discursos coloniais, diante desse termo, né, de modernidade, impressas nessa modernidade. E aí as literaturas dos povos originários, de acordo com o que eu penso, elas podem também ser formas de resistir. Não somente resistir, mas de, como diz aqui os dois teóricos do decolonialismo, né, esse confronto não é apenas resistência, mas, sobretudo, de reexistência. E aí a gente começa a pensar um pouco mais sobre esse termo, né? É um existir para existir. E aí ele menciona também um outro teórico, que é o Adolfo Alban-Achint, dentro do decolonialismo, um ativista colombiano, artista e ativista colombiano, que vai falar sobre reexistência. Então, resistir para o decolonialismo é mais que se opor a outra coisa, a uma forma de opressão, a uma força, mas, sobretudo, ressignificar, dar sentidos. Por isso, resistir para existir. E é a partir dessa ideia que entendemos que as contribuições do pensamento decolonial para os estudos literários de resistência como a associação de um sentido de reexistir. Não como se fosse possível nascer novamente, assim, não é sobre isso que estamos falando, né? Não é essa reexistência no sentido de vou viver novamente, né? Mas, sobretudo, dar um outro sentido para a construção dos discursos sociais que foram oficializados. É a busca por uma narrativa outra, e uma narrativa que faz parte de um discurso que foi, durante muitos anos, subalternizado. Dito isto, né, toda essa parte mais teórica sobre esses pensamentos de resistência, nós vamos falar agora um pouco dessas etnias, né, dessas autoras, quem são essas mulheres, o que elas fazem, que tipo de texto que elas produzem e por que eles podem ser considerados como um texto de resistência. Né? Então, um pouco sobre os Potiguara, aqui eu trouxe umas imagens que são da Águida Aquino, de uma exposição chamada Mulheres Potiguara. E os potiguaras estão delimitados em um pequeno território no litoral da Paraíba, né, como vocês podem observar nesse mapa, numa região entre do município de Baía da Traição e Rio Tinto e Marcação. Né, são os 3 municípios que abrangem a área do território atual que tem os potiguaras. A palavra potiguara, ela vem do tupi e significa comedor de camarão, né? E não é à toa isso, eles fazem parte de um local muito propício para o camarão, né? É o litoral nordestino. E tanto que quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar, né? Faz parte, então, dessa ancestralidade desses estados brasileiros que estão aí no Nordeste, nessa ponta do Nordeste. Lá são cerca de 32 aldeias, né? E, de acordo com os dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, de 2014, é um dado um tanto defasado, são cerca de 18.445 indígenas que estão nesses lugares que eu mencionei. E é importante destacar
que as lideranças indígenas são mulheres, caciques, as caciques. Mãe Nancy, parteira da comunidade, Claudeci da Silva Braz, que já chegou a ser prefeita do município de Baía da Traição, e Cacique Joana, né, uma senhorinha avó de tantos, centenária, também fazem parte dessas lideranças da etnia potiguara. Isso é um ponto importante também de se mencionar, né, já que tratamos aqui sobre as literaturas feitas por mulheres. Bom, no Brasil a gente tem aqui inúmeras escritoras que se autodeterminam como indígenas. Dentre elas, algumas mais famosas, que é o caso da Eliane Potiguara, né? E que tem um livro muito importante para a literatura indígena, que é o Metade Cara, Metade Máscara. E também nós temos a Graça Graúna, né? Graça Graúna, que além de ser escritora, é professora de literatura lá em Pernambuco e escreveu um livro teórico sobre os contrapontos da literatura indígena contemporânea no Brasil, dentre outros livros também, né? Eu tive oportunidade de conversar com a professora Graça Graúna em 2 momentos, durante os simpósios de literatura indígena na Abralic, em 2018 e 2019, e foram nestes momentos que eu consegui adquirir os livros que fazem parte da minha pesquisa, né? Lembrando que para conseguir esses textos, esses livros, é algo muito difícil, apesar de que hoje em dia nós já temos algumas livrarias dedicadas à literatura indígena especificamente, que é o caso da livraria Maracá, do Daniel Munduruku, né? Mas mesmo assim, alguns livros estão esgotados, ainda não receberam uma segunda edição. Eu recebi a informação da própria Graça Graúna que este ano teriam algumas reedições dessas obras, mas até agora ainda não saiu, né? Eu acredito que devido também à pandemia. Um poema aqui da Graça Graúna para a gente observar como é emergente essas questões da resistência. Era uma vez um pernil de carneiro retalhado em fatias, aos que foram chegando cada vez mais estrangeiros. No vai-vem de troncos, quantas nações aos prantos, e os homens daninhos seduzindo a taba. Grávidos de malícia, sedentos de guerra, dançam a falsidade, esterilizam a festa. De 500 a 500, o ouro encantou-se, plastificaram o verde, pavimentaram o destino. E foi acontecendo e foi escurecendo, mas de manhã, bem cedinho, além da grande água, vi um curumim sonhando com Ive Maraí Formosa. Então, esse texto da Graça Graúna, que nos emociona pela profundidade do texto, da maneira como as afetividades também se fazem como um canto de resistência. Ela traça logo nessa primeira estrofe uma imagem que nos é muito comum, mas não comum um pernil, né? A imagem dessa América, né? América do Sul, ou para os povos originários, Abya-Yala, né? Do povo Kuna, eles denominam esse espaço como Abya-Yala. E aí retalhado, um pernil retalhado, e o consumo, né, desses territórios, dessas pessoas que fazem parte desses lugares, e cada vez mais estranhos, cada vez mais estrangeiros, entre prantos, entre homens que são perversos, daninhos e que seduzem com seus discursos. Bom, tantas outras coisas a gente pode observar aqui. Eu trouxe uma citação da professora Rita Olivieri Godet, que estuda também, dentre outras autoras, estuda a Graça Graúna, e ela diz o seguinte: a poesia é igualmente um lugar de combate, para abalar o imaginário sobre as culturas e os povos autóctones. O discurso poético de Graça Graúna é permeado por referências à história da violência contra os índios e à memória dos saberes ancestrais. Esses elementos forjam a base da resiliência e da utopia que emergem de sua poesia. A literatura indígena contemporânea é um lugar utópico de sobrevivência, afirma Graúna, 2013, página 15. Ela busca transpor o abismo existente entre a memória indígena da expropriação e o esquecimento ao qual a ordem social ocidental a condenou.
A literatura indígena é esse lugar de reexistir, né? De visualizar um mundo melhor, um novo mundo em que as pessoas não sejam oprimidas. Por isso esse término, né, de estrofe, essa última estrofe, em que ela diz que além da grande água tem uma criança, tem um curumim, tem um índiozinho sonhando com a Ave Maraí Formosa, né, com essa terra sem males. E agora tratando um pouco mais sobre os Mapuches, né? Então, a língua oficial materna, né, dos Mapuches são o Mapundungum, né? Mapu significa terra, Dungum fala e Che significa gente, né? Então, gente da terra. O espaço que eles ocupam é a região do sul do Chile e uma parte do noroeste argentino. E vocês podem observar nesse mapa que o território ancestral Mapuche é muito maior do que o território atual, né? O território ancestral ele está ligado de um oceano ao outro, né? E por isso muitos conflitos acontecem nessa região. Não só por conta das questões territoriais de reclamação territorial, mas também por conta da invasão de multinacionais. Então, atualmente, há nesses espaços um conflito intenso contra o governo, contra o Estado, contra as multinacionais que estão naqueles lugares. E a nossa autora, né, Fomelissa Manquepilhã Caufleu, né, poetisa, escultora e educadora tradicional mapuche, ela reside em uma vila chamada Lanco, ou melhor, Puquini, em um município chamado Lanco, numa região às proximidades de uma das maiores cidades daqueles lugares ali do sul do Chile, que é Temuco. Né? E eu precisei fazer essa viagem até o sul do Chile para conseguir comprar também os livros da Fomelissa Manquepilhã. Né? Sueño de Mujer, Zamopelma, que é um livro que foi publicado em 2000, né? Esse livro aqui. Né? E o Lican Curan Nipurum, que é Dança de la Piedra, de 2017. E aqui algumas imagens dessa viagem, fotos que eu pude fazer da Fomelissa. Ela nos recebeu, eu e a Iris Barbosa, que também faz parte desse simpósio, em um momento numa oportunidade de conversa, de entender um pouco mais sobre a cultura dela, né? E nós participamos de uma aula em que ela estava ministrando para as crianças mapuches, então isso foi um processo bem interessante. Pena que não dá tempo de dizer tudo. Eu trouxe 2 poemas da Fomelissa Manquepilhã Caufleufo, né? Que estão nesse livro Lican Cura Nipupurum, que é o Dança de la Piedra. A Fomelissa, é importante mencionar, ela é escultora de pedras. Né? Essa é uma outra forma artística que ela tem de se expressar. E esse livro, ele não é só um livro de poemas, mas também um livro que integra fotografias de esculturas. Então, é bem importante e interessante de mencionar. E lembrando sempre que as obras são escritas tanto em espanhol quanto em mapundungum, né? Como vocês podem observar aqui, por exemplo. Eu vou tentar mostrar para vocês, mas eu acho quase impossível de ver. Bom, nesses textos aqui, perdoem o meu espanhol, mas, por exemplo, aqui, né? Vamos ver. Caufleufo, né? Uma referência à sua família, né? A sua ancestralidade. Vengo milenária de tempos imperecederos, marcada em mi sangre, estirpe, linaje, espírito, corpo, herança e língua. Avança, me dizem mis antigos, busca tus próprios soles, que venga mis dias, mi noite, mi espelma. Caufleufo, abuelo, Rio Azul, entrégame la voz, la palavra, la piedra, los sonhos. E o outro texto, né? Guilatu, avançamos caminhos ao Guilantue, sem bíblias,
sin testamentos, sin tratados, a saludar primeiro a nuestros aui, a pactar com forças protetoras. Como Neuem, escute nossas vozes, Kimum pedimos, Kumem, Hakidzuam, Kumemongem. Todos vamos, sem Bíblias, sem testamentos, sem tratados. E aí, nesses textos, a gente percebe essa relação de memória e ancestralidade com o seu povo originário, trazendo a língua, né, muito presente nos textos, mesmo que em espanhol, Kumeneuem, né, a energia, essa energia positiva que está presente nesse canto originário. Como últimas considerações, né, claro que aqui se trata de apenas um recorte, uma apresentação, um tempo limitado, que inclusive já está sendo extrapolado, e eu peço que vocês façam as perguntas, o que for necessário para a compreensão melhor desse trabalho. E é isto. Algumas referências, né, que eu trouxe para o trabalho. Agradeço muitíssimo e o meu contato.